Já estamos em ritmo de carnaval e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo já projeta uma movimentação de mais de 14 bilhões de reais em dinheiro, em receitas no turismo durante o carnaval. É uma alta real de 3,8% em relação ao ano passado, gerando aí quase 40 mil vagas temporárias. Sobre essa projeção, eu falo agora com o economista-chefe da CNC, o Fábio Bentes, que está aqui na minha tela. Boa tarde, Fábio. Já queria te dizer que no carnaval eu vou estar de folga e vou fazer parte dessas estatísticas. Boa tarde para você, meu caro. Boa tarde, uma boa tarde a todos. É bom falar com vocês. Ótimo. Fábio, olhando aqui a pesquisa, o faturamento real atual está 13% acima do nível que a gente via lá no pré-pandemia, né? Fevereiro de 2020. A gente pode dizer, então, que o turismo brasileiro já finalmente superou essa cicatriz da crise sanitária ou ainda tem alguns setores atrasados que sofrem os reflexos disso? Bom, na verdade, a gente pode dizer sim que o turismo já deixou esse trauma da pandemia para trás. Hoje, o setor de turismo no Brasil fatura é cerca de 13% maior acima daquele nível que a gente tinha antes da pandemia. Lembrando que o setor de turismo, na verdade, especialmente se tratando de carnaval, o maior impacto foi em 2021, porque em 2020 a pandemia começou logo depois do carnaval, né? Então, o que a gente viu ali naqueles primeiros meses da crise sanitária foi um derretimento do volume de receitas do setor. O setor perdeu 2/3 do seu volume de receitas e ano a ano veio se recuperando. Agora, em 2025, foi o sexto ano de crescimento do volume de receitas do turismo. Então, é uma recuperação consistente, robusta, e que a gente pode já dizer, sem dúvida alguma, já deixou aquela marca, aquele período mais crítico da crise pelo qual o setor passou, a maior crise do setor na história recente da nossa economia, já deixou esse período para trás. Fábio, que bom, o período de pandemia foi tenebroso aí, principalmente para quem gosta de pular carnaval. Pelo que eu entendi aqui, o setor de bares e restaurantes deve abocanhar aí quase 40% da receita total. Essa concentração revela, Fábio, uma mudança de hábitos, uma mudança de perfil no gasto do turista ou não? Isso é uma tendência intrínseca a essa data festiva? Olha, é uma tendência, sim, mas também revela aí uma certa mudança no consumo daquelas pessoas que aproveitam o carnaval para movimentar a economia, porque o que a gente observa nos últimos anos é que os grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, outras capitais também, passaram a investir muito no carnaval local. E muita gente acaba, às vezes, até deixando de viajar, o que não significa que ela não gaste no turismo, ela consome num bar, num restaurante. Então a gente percebe um aumento na fatia do faturamento desse segmento. Mas existe um outro fator também que explica essa fatia mais predominante desse segmento, que é o fato de que os gastos com transporte, principalmente o aéreo e com hospedagem, eles já começaram a ocorrer alguns meses atrás. Afinal de contas, a prestação desse tipo de serviço requer algum tipo de serviço de reserva, né? O que não acontece no segmento de bares e restaurantes. Quando a gente tira uma fotografia do faturamento do setor de turismo, no maior feriado do calendário nacional, o que a gente percebe é que nesse segmento a geração de receita ela se dá de forma ali junta, né, conjunta com a prestação do serviço. Um pouco diferente do transporte aéreo, um pouco diferente do serviço de hospedagem, mas de qualquer forma, quando a gente pega o setor de turismo como um todo, o que a gente percebe é que o volume de receitas geradas nessa que a gente costuma dizer, que costuma ser o Natal do setor de turismo, deve ter a maior movimentação financeira, mesmo já descontando a inflação, desde que a gente começou a fazer esse tipo de levantamento há aproximadamente 13 anos atrás. Fábio, muito bem você ter falado sobre inflação. Essa queda do IPCA de 4,9% para 4,26% em 2025 foi decisiva para as projeções agora de 2026. Com uma possível alta da inflação, né? Caso a inflação volte a pressionar aqui no início do ano, qual que é a possibilidade, qual que é o risco de frustração desses números da pesquisa? Eu acredito que a gente já está muito próximo do carnaval para que o índice de inflação, que o nível geral de preços mude radicalmente na passagem de um mês para o outro. Na verdade, até existe um movimento altista por conta até do aumento da demanda, né? Os preços
eles acabam reagindo também de forma bastante sazonal. Mas quando a gente compara período desse ano com o mesmo período do ano passado, a tendência realmente é de desaceleração. E isso é muito bom, não só para o setor de turismo, mas para a economia como um todo, né? Porque, afinal de contas, abre espaço para queda nos juros ao longo desse ano, que é uma expectativa de todo o setor produtivo, e aí a economia começa a respirar um pouco mais aliviada, né? Depois de ter passado, aliás, ainda estamos, né? Com uma política monetária bastante restritiva, uma taxa de juros de 15% ao ano, é algo que a gente não via desde 2006. Portanto, a desaceleração da inflação e até mesmo a queda de alguns preços, como a gente viu com a passagem aérea num passado recente, isso acaba movimentando a economia real, ou seja, em termos de volume, tanto a prestação de serviços quanto a comercialização de bens acaba crescendo num cenário de inflação menor. Falando agora dos turistas, Fábio, a projeção indica para a gente a chegada aqui de 1,42 milhão de turistas estrangeiros. O Brasil está se tornando, dá para dizer que o Brasil está se tornando um destino mais competitivo ou o que chama atenção mesmo é o câmbio que segue mais atrativo? Bom, sem dúvida, o Brasil assim, está se tornando cada vez um destino mais frequente. Se a gente contabilizar a entrada de turistas no ano passado, foram mais de 9 milhões de turistas, um recorde para o país. Esse é o lado bom, o lado cheio do copo, né? Existe o lado vazio, que o nosso potencial de atração de turistas internacionais é muito maior do que 9 milhões de viajantes por ano. A gente pode e deve investir muito na promoção do país lá fora, porque esse turista que vem para cá, aliás, é a principal razão para a nossa expectativa positiva, não só para o carnaval, mas para a alta temporada. A gente está no meio da alta temporada. Esse turista que vem de fora é um turista que vem com moeda forte, ele acaba gastando mais do que o turista nacional. Então é preciso que a gente também pense, até em termos de política pública, de segurança, por exemplo, para que a gente continue promovendo esse tipo de movimento que a economia se beneficia como um todo, né? Essa, repito, é a principal razão para a gente esperar um crescimento do setor de turismo, tanto no carnaval quanto na alta temporada. E, aliás, a recuperação da Argentina acaba também cumprindo um papel importante, né? Não que essa recuperação tenha sido plena, não foi, mas a economia argentina avançou e os argentinos são os principais visitantes estrangeiros no Brasil, respondem por aproximadamente metade do fluxo de turistas estrangeiros aqui anualmente. Então, quando a economia ali do nosso vizinho se recupera, o setor de turismo aqui dentro acaba comemorando também. Excelente, é um efeito em cadeia, né, Fábio? Aqui falando sobre as vagas temporárias, são aqui quase 40 mil vagas temporárias que a pesquisa da CNC prevê. Por que esse número ainda está abaixo dos números que a gente viu lá em 2014, né, que foram os números recordes, mesmo com essa movimentação financeira tão robusta? É por causa do 7-0 da Alemanha que a gente viu lá em 2014, Fábio? Bom, 7-1. Oh, é verdade, 7-1. Bom, na verdade, você matou a charada porque 2014 a gente teve um ano muito atípico, né? Foi um ano de Copa do Mundo, ao contrário das Olimpíadas, a Copa do Mundo realmente movimentou o turismo Brasil afora. Tirando esse ano de 2014, quando foram geradas mais de 55 mil vagas, se a gente pegar a série histórica toda, que começa lá em 2012, não houve registro de geração de 39.200 vagas temporárias para o Carnaval, que, aliás, é o que a gente espera para esse ano. E a gente costuma dizer que a contratação de temporários ela caminha de mãos dadas com a expectativa de geração de receitas, né? Porque o setor de turismo, como todos nós sabemos, é um setor bastante intensivo na utilização de mão de obra, né? Do fator trabalho. O setor tem uma expectativa de crescimento, inevitavelmente ele acaba contratando. Quer dizer, não dá para substituir, pelo menos ainda, né, uma camareira, um garçom por inteligência artificial, por algum tipo de serviço não humano. Então, é um motivo a mais para a gente sempre fomentar o crescimento do turismo no nosso país, porque além de ajudar no crescimento do próprio segmento, acaba gerando muitos postos de trabalho e isso acaba se espalhando para a economia e gerando um efeito em cascata bastante positivo. Muito bem, nós conversamos com o Fábio Bentes, que explicou perfeitamente esses pontos da pesquisa. Fábio, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Meu caro, obrigado por ter achado um espacinho na sua agenda para conversar com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde.